nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal legislativo, através da TVL, na BTV e também na NET, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores de Blumenau. Estamos recebendo com muito carinho aqui nos estúdios o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo ótimo, o prazer é meu. É uma honra sempre poder falar contigo. Então, nós tivemos o início aí das atividades parlamentares através das sessões ordinárias nesse ano de 2020, agora no mês de fevereiro, e já no início do mês de fevereiro nós tivemos aí a sessão solene em homenagem aos 130 anos da comarca de Blumenau, não é, vereador? Isso. Foi justamente no dia 10 de fevereiro de 1890 que a comarca de Blumenau foi instalada. Então é um momento importante, um momento em que nós registramos a passagem dos 130 anos dessa instalação, onde o direito e a justiça fixaram residência no município de Blumenau. Até então, aquelas pessoas que viviam aqui, no final do século XIX, dependiam de Porto Belo ou de Itajaí para resolver as suas pendências judiciais. Então, foi um momento importante também, porque a Câmara de Vereadores teve um papel muito importante naquele momento. A primeira Câmara de Vereadores, instalada em Blumenau, foi em 1883, e foram aqueles primeiros vereadores que exerciam o papel de juízes substitutos e que conseguiram trazer a Câmara, o foro, a justiça, a comarca, aqui para Blumenau. Foi o Gustav Zalinger, pessoa de papel preponderante, foi vereador, administrador do município, cônsul honorário da Alemanha, comerciante, fundador da CIB, que conseguiu articular a vinda da comarca para cá. E foi muito importante. Fazendo uma retrospectiva histórica breve, até para as pessoas entenderem, quando o doutor Blumenau fez a primeira proposta de colonização ao estado de Santa Catarina, que até então, em 1848, se chamava Província de Santa Catarina, havia uma lei, acho que a lei número 15, lei número 39, de 15 de junho de 1836, que o imigrante que requeresse terras, tinha que formalizar, ele teria direito a um determinado espaço de terras. E o doutor Blumenau, prussiano que era, organizado, ele fez um requerimento contendo diversos artigos, que era incomum. Normalmente a pessoa chegava e falava, eu sou imigrante e eu vim aqui requerer terras. Ele não, ele fez um tratado. E nesse tratado, nesses artigos que ele redigiu, ele já se preocupava com a questão do direito. Ele foi em outras colônias, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em São Leopoldo, em São Pedro de Alcântara, aqui em Santa Catarina, e viu que aqueles colonos que haviam requerido terra e ganhado do estado de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul não tinham até então a sua escritura. E já se passava mais de uma década, quase 2 décadas. Então, naquele pedido que ele fez, uma das condições é que todos os imigrantes que viessem a se instalar na colônia que ele propunha fazer, tivessem direito à sua escritura. Então, ele estava preocupado com a justiça. Eu acho que já nascemos sobre a égide da justiça e do direito. A nossa colônia já nasceu sobre essa importante égide. E depois, o doutor Blumenau, ainda nesses artigos, ele dizia que ele não permitiria trabalho escravo na sua colônia. Ele já estava preocupado também com o direito, com os direitos mais fundamentais do ser humano, mesmo que no Brasil ainda houvesse escravidão e fosse absolutamente legalizado. Aqui, na colônia que ele pretendia fazer, era proibido. Mais uma série de determinações que ele fazia, determinações para que os conflitos fossem resolvidos. Então, acho que Blumenau nasceu, cresceu e se desenvolveu sobre essa luz do direito, sobre a luz da justiça, e eu acho que isso foi importante, muito importante para o nosso desenvolvimento. E por outro lado, eu devo dizer que também não foi só uma iniciativa minha, eu tive uma conversa com a doutora Quitéria Pérez, que é a atual diretora do Fórum, desempenha um papel importantíssimo aqui em Blumenau, e ela que é dada ao diálogo. Ela tem aberto as portas da justiça para o diálogo, para o entendimento, para a conciliação e desempenha um papel importante. Então essa cerimônia foi em conjunta, posso dizer que foi em conjunto, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, exatamente na data que marcava o aniversário de 130 anos de instalação. E ocorreu também a homenagem aos magistrados mais antigos, não é? Isso foi uma homenagem proposta
pelo próprio Fórum de Blumenau, não foi uma homenagem do Legislativo, mas eles pediram então espaço nesta sessão solene, que eu quero dizer que foi muito prestigiada. Tinha 6 desembargadores, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Ricardo Hessler, estava aqui, foi a primeira agenda oficial dele, fora de Florianópolis, então ele mostrou respeito, carinho aqui pela cidade de Blumenau e eles propuseram naquele momento uma homenagem, né, a juízes, desembargadores que passaram aqui pelo Fórum de Blumenau, também foram homenageados o juiz mais antigo, servidor do município que desempenha um papel importante, que é o caso da Maria Augusta Koch-Buttendorf, que recebeu uma homenagem do Poder Judiciário, não do Legislativo, volto a frisar isso aí, pelo papel que desempenha na conciliação, no apoio aos menores aqui de Blumenau, menores em situação de fragilidade, né? Então foi uma sessão solene muito bonita mesmo, marcante, com um simbolismo muito forte e eu fiquei feliz, e eu acho que todos ficaram felizes também, que ela pôde ser realizada aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau, 130 anos depois, repetindo esse ato. Muito bacana, bacana mesmo, parabéns pela iniciativa. Vereador, o senhor tem reivindicado, lutado, buscado, trabalhado para trazer aí um posto de emissão de passaportes e delegacia da Polícia Federal aqui para a cidade de Blumenau. Como é que está essa questão? Isso deverá realmente sair do papel? Esse seu anseio deverá transformar-se em realidade? Olha, uma das minhas características pessoais é a persistência. E tudo que eu faço, que eu pretendo vir a fazer, que eu tomo uma decisão, eu sou bastante persistente. Isso não é diferente. A demanda de um posto de emissão de passaporte dos serviços da Polícia Federal em Blumenau, que é antiga, né? Elas vêm do final da década de 60, começo da década de 80, e nos últimos anos o senador Dalírio Beber fez um papel importantíssimo, fortalecendo essa demanda que é de toda a sociedade. E ela tem diversas razões. Uma delas é a segurança pública. Blumenau mudou, Blumenau cresceu. E eu tenho falado reiteradamente, a imprensa, não só eu, tem mostrado reiteradamente à sociedade blumenauense que o efetivo policial de Blumenau, tanto da Polícia Militar como da Civil, e que são uma responsabilidade do governo do Estado de Santa Catarina, tem percentualmente um número muito menor se compararmos com Florianópolis, que é a capital, até se dá para entender, mas Joinville, Criciúma, Lages, por exemplo, todas elas têm um percentual que é quase o dobro do número de policiais civis e militares por habitantes do que tem Blumenau. E Blumenau não é mais uma cidade tão pacata quanto era na década de 70, na década de 60, e infelizmente efeitos colaterais do crescimento e desenvolvimento econômico também vêm a violência. E nós presenciamos no ano passado, fundamentalmente, logo no começo do ano, nos primeiros meses do ano, um assalto cinematográfico ao aeroporto, assaltos a bancos, e a Polícia Federal pode agir muito nesse sentido. Com a conclusão do mandato do senador Dalírio Beber, ele foi o parlamentar que mais trouxe recursos para Blumenau em toda a história da cidade. Mas não logrou o êxito com a vinda da Polícia Federal para Blumenau. Então, eu conversei com ele e tomei para mim essa bandeira. Que é da sociedade, obviamente, mas precisa de alguém que bata a porta de Brasília, alguém que reivindique, alguém que reclame, alguém que dedique o seu tempo exclusivamente a algo tão importante. Então, eu, junto com o meu gabinete, coordenei uma pesquisa muito grande para ver primeiro quais os serviços que a Polícia Federal pode realizar, o que ela presta para a sociedade, né, além de emissão de passaporte. Quais são os serviços necessários de Blumenau. Nós fizemos uma pesquisa grande, inclusive geográfica, e eu posso dizer aqui, eu trouxe alguns números, por exemplo, Blumenau tem 600 operações no seu aeroporto mensalmente, e segurança aeroportuária é uma obrigação da Polícia Federal. 18% da extensão do parque, Parque Nacional Serra do Itajaí está em Blumenau. Crimes ambientais são responsabilidades da Polícia Federal. Temos 207 agências financeiras em Blumenau. E o alvará
para a segurança privada de agência financeira é dada pela Polícia Federal. Temos 113 empresas de produtos químicos que precisam também do alvará da Polícia Federal. E se compararmos com todas as outras cidades do Brasil, entre 300 e 400 mil habitantes, a gente vai ver que Blumenau tem a quinta maior população entre as cidades, entre 300 e 400 mil habitantes. Não é do tamanho de Blumenau. Blumenau está no meio, tem 350 aproximadamente. Tem a quinta maior população, o maior IDH, o maior número de agências financeiras e o maior PIB. Todavia, a única que não possui uma unidade da Polícia Federal. Então são argumentos que o senhor acabou levantando. Levamos diversos argumentos mesmo, geográfico, tudo, fiz um estudo grande, contei com o apoio da articulação do ex-senador Dalírio Beber, com o deputado federal Peninha, que é o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, que é aquele grupo de senadores e deputados que representam o nosso estado em Brasília, e por meio dele, esse estudo, e o deputado Hélio Costa também ligou no gabinete, pediu informações, foi entregue em mãos ao Sérgio Moro, e ele falou que não sabia desses números e ele ficou impressionado. Mais tarde fizemos uma comitiva e fomos levar o mesmo estudo em mãos ao delegado-geral da Polícia Federal em Brasília, foi presidente da CIB, foram outros empresários de Blumenau, as pessoas interessadas, né, que isso avance. Ele recebeu e também a reação foi idêntica. Ficou impressionado em saber que Blumenau não tinha uma delegacia, não tinha serviço, não tinha emissão de passaporte, sendo que 60% dos inquéritos abertos em Itajaí são provenientes do Médio Vale do Itajaí. 50% dos passaportes feitos em Itajaí são do Médio Vale do Itajaí, ou seja, saem 150, 200 pessoas por dia do Médio Vale do Itajaí para entregar documentos em Itajaí, para tirar foto em Itajaí, e ela tem que voltar para buscar o passaporte. Sim. Ela perde 2 dias de trabalho. Isso é inadmissível para uma cidade com 350 mil habitantes. Fizemos um abaixo-assinado, que já encaminhamos para Brasília também, e no final do ano passado eu recebi uma ligação que eles estavam estudando e que trabalhariam com afinco para que Blumenau tivesse o serviço da Polícia Federal. Então eu vou continuar persistindo para que isso avance e que nós tenhamos, de fato, esses serviços prestados aqui em Blumenau. O senhor acredita que deverá vir realmente? Quando isso deverá acontecer? Eu acredito. Até o último dia do meu mandato eu vou trabalhar nesse sentido e eu quero, obviamente, que seja o mais rápido possível, mas eu não posso prever quando. Ô vereador, o senhor tem feito um trabalho muito bacana nas empresas de Blumenau, em especial também nas empresas de tecnologia da informação, visitando, conhecendo a realidade, visitando essas empresas e absorvendo aí este conhecimento. Eu quero falar sobre este seu trabalho no próximo bloco, pode ser? É claro. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos da nossa comunidade e também falar do trabalho que é desenvolvido pelos nossos parlamentares. Estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Silvio Zimmermann, para você que não acompanhou o bloco passado, do PSDB. Vereador, o senhor tem feito um trabalho aí incessante na visita a empresas aqui da cidade de Blumenau, sob maneira empresas de tecnologia da informação. E o senhor entrou num mundo que poucas pessoas conhecem, salvo aqueles que já estão na área, né, e que tem se transformado num grande esteio econômico para a cidade de Blumenau, não é mesmo? Um dos objetivos do meu mandato, Marcão, é dar suporte legislativo ao crescimento sustentável do município de Blumenau. E esse ecossistema de tecnologia da informação
é um terreno fértil para o crescimento sustentável de Blumenau e de todo o Médio Vale do Itajaí. Eu visitei, por exemplo, recentemente uma fintech, que é uma startup financeira chamada PagVeloz. E eu já havia visitado no início do mandato, e ela tinha uma sede pequena, ela tinha 30 funcionários, estava nos seus primeiros anos, e de uma hora para outra ela explodiu. Hoje ela tem mais de 18 mil clientes, tem 60 funcionários em Blumenau e em São Paulo. Ela transacionou nesse sistema dela de pagamentos algo em torno de 6 bilhões de reais e planeja dobrar. Ela tem crescido 300% ao ano. É inimaginável que uma empresa como essa, enquanto tantas outras de Blumenau semelhantes, não tenham um aporte legislativo suficiente para que possam continuar crescendo. E aqui o executivo de Blumenau, aliado a empresas, por exemplo, tem dado passos largos no sentido de formação de mão de obra para esse tipo de empresas, né? O Entra 21, que é amplamente conhecido em Blumenau, Sim. Provavelmente já falamos aqui em outra entrevista, e eu falo com muito orgulho do Entra 21 porque eu tive a oportunidade de participar do nascimento desse projeto, eu acompanhei o nascimento quando eu trabalhava no governo do estado de Santa Catarina, levei esse assunto ao governador, eu estava na reunião quando foi falado com o governador e também depois tive a oportunidade de ser diretor de desenvolvimento econômico de Blumenau e via a continuidade do projeto, tem exemplos belíssimos em Blumenau, mas a gente tem que fazer ainda mais, porque não há outro meio de superarmos os desafios propostos pela sociedade contemporânea de que por educação e trabalho, e geração de riqueza, e geração de emprego, e não tem um meio, hoje em Blumenau, tão evidente, tão forte, que cresce com tanta velocidade como o ecossistema de tecnologia da informação. Então eu tenho usado o meu mandato, o meu tempo, o meu esforço, o meu conhecimento, minha boa vontade para alavancar ainda mais essas empresas, propondo, como a Lei da Inovação aqui em Blumenau é um exemplo de um esforço parlamentar meu, em conjunto com o vereador Bruno Cunha, né, que avançamos numa legislação nesse sentido aqui em Blumenau, mas eu sei que ainda é pouco. Então eu tenho ido pessoalmente às empresas, colocado em primeiro o meu mandato à disposição, discutido as possibilidades, discutindo as necessidades, e eu acho que é um trabalho importante que eu vou continuar fazendo até o final do mandato. Ô, vereador, nós estamos aí no início do ano, ainda podemos dizer, estamos no primeiro trimestre de 2020 e é um ano que nós temos aí as eleições municipais, né? Tanto para vereadores quanto candidatos a prefeitos. O que você espera politicamente do ano de 2020? Primeiro eu quero dizer que eu defendo uma ampla reforma política e que sejam feitas eleições todas juntas. Olha o que acontece com o Brasil, antes de falar de perspectiva de eleição, olha o que acontece com o Brasil. As pessoas começam a falar, porque esse ano tem eleição ou porque ano que vem é ano eleitoral. A cada 2 anos tem eleição no Brasil e gera uma dificuldade de transferência de recursos entre União, estados e municípios, entre os entes federados, que acaba travando uma parte do planejamento do Brasil. Então, primeiro, acho que eu queria dar essa opinião, essa ânsia, porque faz mal ao Brasil. Eu imagino, por exemplo, uma eleição a cada 5 anos, onde se escolha presidente, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, vereadores, tudo de uma vez só. Até mesmo para que quem é eleito em cargo eletivo, né, obviamente, eleito em cargo eletivo é redundância, mas para quem é eleito, quem ocupa um cargo eletivo, possa almejar um outro sem ter que se desvincular daquele. Então é importante também para as carreiras políticas, para aquelas pessoas que querem fazer política com ética, com respeito à coisa pública e com seriedade. E depois, obviamente, que a gente espera, sinceramente, que pessoas responsáveis, que pessoas que tenham um amor pela causa pública possam ocupar esses cargos. A eleição é um momento muito difícil para todas as pessoas envolvidas, para os candidatos é muito difícil, a exaustão, o excesso de compromissos, todas as pessoas querem ouvir, querem saber das propostas, há um assédio muito grande, com o avanço
da facilidade de comunicação das redes sociais, WhatsApp e também as fake news, isso vai causar um distanciamento muito grande da sociedade com a coisa pública e nós precisamos reverter isso. Então, seriedade, ética, respeito por parte dos políticos, dos candidatos e dos eleitores também, para que a gente possa escolher o melhor caminho para Blumenau, com gente séria, determinada, que respeite a coisa pública de verdade, que tenha compromisso com as pessoas e com o município de Blumenau. É isso que eu almejo. O senhor deverá colocar seu nome à disposição, haja vista que o senhor é uma liderança do PSDB, deverá colocar-se como pré-candidato? Qual é a sua expectativa? Eu ainda não tenho uma decisão tomada, eu acho que eu tenho feito e me dedicado muito para construir um mandato bacana, um mandato que traga benefícios para Blumenau e, sinceramente, eu me sinto orgulhoso com muitas das proposições que eu fiz aqui, por exemplo, das relações internacionais. Nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem uma legislação de relações internacionais, mas não só uma legislação, não só uma figura legal, mas também como acordos internacionais firmados. Isso é uma coisa rara no Brasil e é fruto do meu trabalho legislativo. Lei da inovação e outras leis que eu tenho trabalhado, como a do Brewpub, com a lei das cervejarias, que foi feita com muito critério, né, e é uma lei que serviu de exemplo, tem servido de exemplo para muitas outras cidades. E acho que eu tenho feito um trabalho construtivo para o Blumenau. Embora as pessoas talvez não percebam no dia a dia, em longo prazo isso vai ser muito percebido. Mas eu também defendo a renovação. Eu tenho motivado jovens que gostam de Blumenau, que gostam da coisa pública, que amam a sua cidade, a participarem da política. E se eu precisar abrir a porta para outra pessoa, eu farei. Tá certo. Doutor Silvio, obrigado pela sua presença aqui no programa e espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Muito obrigado. O vereador Silvio Zimmermann foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador, que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.